Olá, meu nome é Caio Castro Lima, sou jornalista e responsável pelo podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Nosso objetivo é oferecer ao Brasil a visão dos candidatos a prefeito a respeito de suas análises, suas expectativas e metas para transformar a educação em seu município. Os temas aqui tratados são de interesse de todo o país. As opiniões e posições aqui apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos. Vamos ao entrevistado de hoje. Olá, cidadãos de Rondonópolis, no Mato Grosso, município com cerca de 245 mil habitantes e muito próspero, com uma diversificação de segmentos industriais que tem gerado títulos importantes para o local. Maior polo de esmagamento, refino e envase de óleo de soja do Brasil, maior polo misturador de fertilizante no interior brasileiro e maior produção estadual de ração e suplementos animais são alguns desses importantes títulos para Rondonópolis. Nesta entrevista de hoje, vamos falar com o deputado estadual e pré-candidato a prefeito Cláudio Ferreira, empresário, professor e paisagista, formado biólogo. Obrigado, deputado, por aceitar o convite para conversar conosco aqui no podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Caio, uma satisfação enorme estar com vocês aqui. A gente sabe que vocês já fazem um grande trabalho, né, pela educação e esse trabalho, essa iniciativa que parte das lindas associações com foco em melhorar a qualidade da educação brasileira é sempre bem-vinda e eu acredito muito nela, até porque a educação em outros tempos ela foi feita fora do Estado e em vários momentos da história essa educação ela tinha uma qualidade bem superior à educação que nós temos hoje. Portanto, temos um grande desafio e a colaboração de vocês, como de outros institutos, livres associações, é essencial para a gente trabalhar junto para melhorar a qualidade da educação, até porque sem qualidade de educação nós não vamos dar um passo à frente. Eu acredito muito nisso. Eu sou resultado, produto de educação, de uma educação mais familiar, Eu acredito que é assim que a gente vai melhorar o Brasil, a qualidade de vida das pessoas, transformando-as em pessoas mais produtivas, mais independentes, mais emancipadas. Obrigado, deputado. Deputado, o Brasil tem um histórico de baixa qualidade na educação. Muitos estudos nos mostram que a melhoria tem sido lenta, e também localizada. Nós vemos ilhas de excelência em alguns municípios, alguns estados, não necessariamente as redes, sejam estaduais, municipais, trabalham como sistema de rede, onde todas as escolas daquela rede possam ter a mesma qualidade na aprendizagem. Como é que o senhor vê a qualidade da educação hoje em dia em Rondonópolis? Olha, a qualidade da educação em Rondonópolis ela é tão deficitária, talvez um pouco pior, os números, nossos números aqui é um pouco pior em relação aos números do Brasil, porque nós temos um investimento alto em educação. Rondonópolis investe mais que o dobro em educação do que a média dos municípios brasileiros entre 100 e 300 mil habitantes. Portanto, nós investimos muito, mas o retorno não é positivo, não tem sido bom. E a gente sabe que nós temos vários problemas, com a qualificação continuada dos professores, não temos assim alguma inovação na metodologia pedagógica, nós temos um problema menor mas de estrutura, mas temos problema também de estrutura e, de maneira geral, a gente percebe que não existe um plano, não existe um objetivo, não existe metas, para que a gente melhore definitivamente, consiga estar alcançando essas metas e melhorar essa qualidade da educação. Então, não é nada animador os dados que nós temos aqui,
mas também é um grande desafio. E uma das coisas, né, que nos fez vir para a política, que nos motivou vir para a política, é transformar a educação de Rondonópolis. Eu quero te dizer, viu, Caio, que a minha missão é ter em Rondonópolis a melhor educação do país. Os outros municípios que se cuidem, mas a gente chegando lá, tá, nós vamos perseguir essa meta a todo custo, vamos trabalhar, e a gente acredita que com a parceria, né, de instituições sérias, a parceria dos servidores públicos, dos professores, o engajamento deles, a gente, uma nova matriz pedagógica, né, fazendo parte do contexto da educação fundamental aqui em Rondonópolis, a gente vai conseguir realmente alcançar esse objetivo que a gente quer aí. Talvez não consiga em 4 anos, mas talvez em 8. Deputado, na visão do senhor falou aí de desafios. Realmente, né, na educação em qualquer município brasileiro, os desafios são imensos. Mas para o senhor, quais os 3 principais problemas ou desafios, né, como o senhor melhor queira dizer, e quais as ideias que o senhor tem, caso eleito, para superar esses desafios ou esses problemas? Olha, nós poderíamos dividir aí em quatro partes, né, em 4 aspectos, né, que seriam relevantes para a gente estar observando e melhorando, para a gente melhorar a qualidade da educação aqui. A primeira delas seria trazer uma nova metodologia pedagógica para Rondonópolis, né? Hoje nós temos o método silábico, eu acredito que o método fônico viria somar bastante, né? E inclusive a inserção, a utilização em massa do grafogame, que eu acho que estaria corroborando, né, com a alfabetização ali nos anos iniciais. Nós temos também a questão da participação da família, né? Eu acredito muito no conceito de família educadora. Para lhe ser sincero, Caio, eu não vejo hoje, saída para uma educação de qualidade sem a participação da família. A gente não contrata professor de português para ensinar os nossos filhos a falar português. Eles falam português, eles aprendem a falar português com os pais, né? Então as pessoas aprendem mais com exemplo do que por qualquer outro meio. Então acredito muito no conceito de família educadora. Então outro desafio seria inserir a família no contexto educacional. Um outro aspecto importante que eu julgo ser relevante para a educação aqui em Rondonópolis, para a gente dar aquele salto de educação, seria priorizar, né, ou dar ênfase, ou usar as práticas esportivas, né, os jogos estudantis, como um meio para a gente ter mais disciplina dos alunos, motivá-los, trazer aquela ideia de que a criança pode se superar, né, pode superar adversidades, as dificuldades, né, as limitações de que cada um tem. Então, eu acredito que toda a economia, toda a grande economia do mundo, né, também é uma potência olímpica. Então, eu acho que muitos profissionais da educação entendem que o esporte, ele também tem que entrar nesse grande combo, né, de meios, de elementos para a gente melhorar definitivamente a qualidade da educação. E outro aspecto seria a formação continuada dos professores e a valorização, né, desses profissionais. Não dá para fazer o que nós precisamos fazer na educação sem equipe. Eu desconheço uma instituição, seja ela empresarial, seja ela uma igreja ou
ou até mesmo alguma instância de Estado que tenha conseguido êxito sem ter uma equipe engajada, motivada. Então, o desafio também seria engajar os professores e toda a comunidade escolar, usando todos os meios para isso, recompensa financeira. Eu acredito que uma bonificação que performaria como um 14º salário, 15º, 16º, o que permitiu o orçamento. Mas nossa cidade é uma cidade muito rica, nós temos aqui a segunda maior economia do estado, nós somos uma das 80 cidades mais ricas do país, e a prefeitura de Rondonópolis tem uma das maiores receitas per capita do país, é a maior daqui do estado de Mato Grosso, uma cidade que arrecada muito por conta das questões logísticas que atende o agronegócio do estado, por conta também diretamente do agronegócio. Então eu creio que nós temos uma grande oportunidade, mas eu quero dizer, o podcast tem alcance nacional, que infelizmente a gestão atual não compreendeu o momento histórico que nós vivemos. Nós deveríamos utilizar esses recursos, que são escassos, e que em algum momento pode faltar. Nós deveríamos usar esse recurso e centrar fogo para a gente resolver esse problema da educação. Eu acredito que tem como resolver. Outros países resolveram. A melhor educação do país não está em Florianópolis, em São Paulo, Rio de Janeiro, nem em Brasília, que tem a maior renda per capita do país. Mas a melhor educação do Brasil está ali no interior do Ceará. Eles conseguiram fazer. Se eles conseguiram, nós conseguimos também. E se nós somos campeões aqui no agronegócio, nós conseguimos fazer esse grande movimento econômico mundial, depois ali do crescimento ali, do surgimento do Vale do Silício e do crescimento da China. Eu acredito que o surgimento do agronegócio no Cerrado, o aproveitamento do Cerrado, que é um solo pobre, para a agricultura, uma agricultura super competitiva, se a gente conseguir fazer isso, ser campeão aqui no agronegócio, em produtividade, em eficiência do campo, a gente consegue também esse feito aqui em educação em Rondonópolis. E essa é uma grande ambição minha. Tem alguém que disse aí que o homem não é nada mais do que aquilo que a educação pode fazer por ele. Eu acredito que isso tem muita verdade, tanto uma verdade material como uma verdade espiritual também. Eu acredito muito nisso. Deputado, o senhor muito bem falou da questão da oportunidade e de Rondonópolis ter uma questão logística do agronegócio, desse polo industrial que dá esse apoio todo ao agronegócio. Então é uma cidade que prospera muito e que tem essa arrecadação toda. O senhor falou da base ali, de preparar as crianças desde o início, com a questão pedagógica muito forte para criar essa base, e juntando todos esses aspectos da família também, que foi outro ponto que o senhor colocou, isso tudo dá uma noção do quanto é importante preparar desde criança, principalmente em Rondonópolis, devido a isso tudo que o senhor colocou e eu repeti aqui, a importância de preparar esse jovem. Obviamente, se ele quiser migrar e seguir uma carreira acadêmica, maravilhoso, mas também ele ter a oportunidade de poder ter opções diversas de trabalho e de mão de obra. Então é construção disso tudo. Como é que dentro dessa divisão orçamentária e dessas questões que se unem, o senhor vê esse preparo do aluno desde o iniciozinho, onde ele possa estar junto com as famílias, direcionando ele também para chegar lá na frente ao mercado de trabalho? Olha, infelizmente eu acredito assim que não existe uma reflexão mais profunda sobre o tema aqui em Rondonópolis. Não existe um aprofundamento de estudo e de trabalho sobre o tema. Eu acho que a gente está muito superficial nisso. A atual gestão, eu acredito, ela tem investido muito na parte física, não deixa de ser importante também, mas assim, não tem
preenchida a lacuna que nós temos hoje, que é focar na qualidade e principalmente nos anos iniciais. Né? A questão da alfabetização nos anos iniciais é o grande problema da educação. Nós temos aí uma quantidade imensa, um percentual aí de em torno de 30% da população que é analfabeta funcional, ou seja, lê, mas não compreende o que está lendo. Então, isso impossibilita muito novas possibilidades. Imagina só como alguém, né, vai melhorar de vida, vai ser mais competitivo, vai conseguir colaborar, evoluir ali na sua atividade profissional e até mesmo melhorar pessoalmente se ela não tem condições, não lê bem. Então nós temos um problema, se você não domina a sua língua, né, então você não consegue dominar mais nada da ciência, porque tudo que você aprende é por meio da língua que você tem, você precisa dominar isso, você precisa entender o que está escrito. Né? Temos aí a divisão de pré-história e história. Né? Pré-história não tinha escrita, história depois da escrita, da invenção da escrita. Então, nós precisamos, eu não quero aqui fazer um palanque político, mas nós temos que repensar isso. Acho que essa gestão ficou muito deficitária nisso, não aprofundou no tema alfabetização, e nós queremos fazer isso com muita firmeza, né? Com muita vontade moral, porque eu acredito que isso não é só vontade política, eu acho que é vontade moral. Né? Não dá para conceder um gestor, né, um prefeito, que não entenda o papel de uma educação libertadora de verdade, né? Uma educação que emancipe as pessoas. Né? Se a gente não tiver indivíduos emancipados, muito dificilmente nós vamos conseguir ter uma sociedade desenvolvida. Deputado, uma última pergunta, o nosso bate-papo tá excelente, mas uma última pergunta aqui, devido ao nosso tempo. O senhor falou aí da questão da família e desses todos os investimentos desde o início e da importância. Ainda família, mas colocando já o cidadão, tá, enquanto eleitor. A gente vê as prioridades, né? Questão de saúde, a gente vê a questão de obras, como o senhor bem colocou, e a gente sabe que isso tudo são coisas que dão visibilidade, que dão ali a saúde. Se o cidadão não for atendido, ele corre o risco de morrer no dia seguinte ou naquele mesmo dia. A educação é uma questão que é um pouco mais a longo prazo, demora um pouco mais a aparecer alguns resultados, né, dependendo do tempo que se faz o trabalho. Então a pergunta é a seguinte: educação dá voto, deputado? O cidadão entende a importância da educação e o candidato que tem como bandeira a educação, isso atrai esse voto? Olha, lamentavelmente, o tema educação, ele não é um preditor de voto. Né? Por isso que eu disse aqui que não é vontade política que a gente precisa ter. O pré-candidato, o candidato, aquele mandatário que quer ser prefeito, ou governador, e até presidente que vai ordenar essas questões que envolvem o tema educação, ele tem que ter mais vontade moral do que vontade política. Vontade moral porque tirar as pessoas da ignorância, né? Libertar as pessoas do não saber é um tipo de caridade, né? Então você tem que ter uma decisão moral de fazer isso, né? Porque muitas vezes você não vai ter êxito, né? Você não vai colher louros eleitorais disso. Então isso precisa partir de alguém, de um gestor que tenha mesmo desenvolvimento moral e saiba da importância disso, né? Lamentavelmente, talvez, né, nós estamos lá nos últimos lugares na educação mundial, porque justamente o tema educação não dá voto, infelizmente. Mas assim, eu acredito que eu vejo sempre uma luz no fim do túnel, e eu acredito que tem uma nova geração que entende isso,
entende o seu dever, o dever de deixar um legado, e que nós temos esperança, né? Nós temos esperança. Ótimo. Gente, conversamos aqui em mais um podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam, com Cláudio Ferreira, deputado pré-candidato a prefeito de Rondonópolis, no Mato Grosso. Deputado, pré-candidato, desejamos toda a sorte aí nessa sua pré-campanha, na sua caminhada, e conte conosco para fazer esse trabalho em prol da educação, que seja um objetivo de todo o Brasil. Muito obrigado por participar conosco. Caio, muitíssimo obrigado, tá, por nos contactar, por nos dar a oportunidade desse bate-papo com a sua audiência. Eu quero me colocar inteiramente à disposição. Eu sou um beija-flor aqui que está tentando cooperar com a mudança do Brasil. Eu acredito muito no Brasil, eu acredito que a gente tem muitas potencialidades e que, com uma educação de qualidade, nós ainda podemos estar na frente aí das grandes nações do mundo afora. Muito obrigado, tá? Nós que agradecemos, muito obrigado. Cláudio Ferreira, pré-candidato em Rondonópolis, Mato Grosso, em mais um podcast Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam.